Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Mais uma aula, vamos estar gravando sobre o Apocalipse, sobre escatologia bíblica. Então seja bem-vindo a mais essa aula para a gente dar continuidade ao nosso estudo, para a gente entender versículo por versículo da palavra de Deus, principalmente desse livro, que é um dos livros mais interessantes da Bíblia, muito mal interpretado, mas se estudarmos passo a passo, se vermos toda a teologia bíblica desse texto, vamos entender o que eles entenderam na época, quando esse texto foi escrito, né, quando João escreveu tudo que ele viu lá no céu, o que significou para as 7 igrejas, principalmente das 7 igrejas da Ásia, mas como a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, o que significa para nós hoje. Então, através desse estudo, a gente vai entendendo o propósito de Deus para este livro, o propósito de Deus para esta igreja e o propósito de Deus principalmente para as nossas vidas. Então, você é convidado a acompanhar com a gente esse estudo. Se você perdeu algum, convido para ver os vídeos no canal IPI de Itapira, o canal aqui do YouTube, que tem todas as aulas desde o capítulo 1. Então, se você gostaria de fazer esse estudo aprofundado, não tem acompanhado, você é convidado a entrar no nosso canal e ver os vídeos adiante. Hoje vai ser sobre Apocalipse capítulo 6. Na última aula, no último vídeo, nós estudamos os 4 primeiros selos, que são os Cavaleiros do Apocalipse, conhecido como os 4 Cavaleiros do Apocalipse. E hoje a continuidade, vamos estudar o 5º e o 6º selo. Então gostaria de convidar a todos para lermos a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 6, a partir do verso de número 9. E vamos estar lendo até o verso de número 17. E assim diz a palavra do Senhor. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que não repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada e por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Vamos fazer uma oração, como de costume, você aí na sua casa também, você faça uma oração, peça que o Espírito Santo esteja iluminando a tua mente, o teu coração, peça para o Espírito Santo falar a sua vida através deste texto. O contexto aqui, queridos, ainda é daquele culto que começou no capítulo 4, onde tem a visão do trono de Deus, e depois no capítulo 6 é apresentado um livro, um rolo, um pergaminho que está selado por fora e está escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos, e que ninguém era digno de abrir, ninguém era digno de ler aquele livro e ver o que estava revelado. Então no capítulo 6 aparece a figura de Jesus Cristo mais uma vez, e ele é digno, então todos cantavam que ele é digno porque ele foi morto, ele ressuscitou, e hoje toda a autoridade que ele tem, ele pode ir lá no trono de Deus, que esse livro está na mão de Deus, ele pode ir lá e tomar esse livro, quebrar os selos e começar a ler e a revelar, principalmente a João, em primeiro lugar, o que tinha naquela escritura, o que tinha naquela palavra, o que ia acontecer para tranquilizar, como João estava chorando, né? Ele chorou quando viu o livro, porque ele achou que ninguém poderia abrir. Todos que estavam ali, os seres viventes, os anciãos, os 12 do Antigo Testamento, os 12 do Novo Testamento, descrito no capítulo
4, não poderiam abrir, ninguém poderia abrir. Mas aí vem o consolo, não chores, eis que o Cordeiro de Deus, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, morreu, ressuscitou e é digno de abrir o livro. Então, nós estudamos na última aula os 4 primeiros selos que ele abriu e o que os 4 primeiros selos apresentavam. Só relembrando, o primeiro cavalo branco sendo Jesus Cristo, que saiu para vencer, ele saiu com a sua vitória, com o seu poder, e depois a perseguição. Então, os outros 3 cavaleiros, a fome, a morte, o próprio inferno, as guerras, cada um simbolizando essa perseguição àqueles que creram em Jesus Cristo e que têm a vitória em Cristo Jesus, mas que seriam perseguidos por sustentar esta fé. Então sempre lembro que o próprio João, evangelista João, estava preso na ilha de Patmos e teve essa revelação por causa dessa perseguição. Então o império, os judeus, outras religiões, perseguiam os filhos de Deus, os cristãos, por causa da sua fé, e matavam, eles eram mortos no Coliseu, em outros parques para a diversão das pessoas, eles eram acorrentados, aprisionados, muitos eram apedrejados em praça pública, muitos foram até crucificados, como Cristo Jesus também foi, muitos dos seus seguidores foram crucificados. Então existe sim uma grande perseguição que os 3 cavaleiros após Jesus Cristo revelam essas perseguições. Aí no 5º, parece que muda um pouco a cena. No 5º selo que Jesus abriu, foi uma visão diferente. Quando ele abriu, então voltando para o texto, 6, versículo 9, quando ele abriu o 5º selo, vi, então sempre é uma visão, João declara que viu, vi debaixo do altar. Então tudo se volta para o altar, aquele altar que foi descrito, onde o trono de Deus estava, Jesus estava ali, pegou da mão desse trono onde Deus estava assentado. Então tem a descrição, volta a visão para aquele altar, e debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por sustentarem o seu testemunho. Então olha que interessante, os 3 cavaleiros descritos perseguiram os cristãos, e aqui ele já tem uma visão dessas almas que foram perseguidas, essas almas que foram mortas, esses mártires que foram mortos, lá em Atos já mostra Estevão, capítulo 8, o primeiro mártir cristão, ele morreu também por causa da palavra de Deus, e todos os outros apóstolos morreram, cada um de uma morte diferente, mas morreram por causa da perseguição, por causa de sustentarem a palavra de Deus. E aqui eles têm um lugar especial nos céus. Eles têm um lugar bem debaixo do altar de Deus. Estavam ali guardados pelo poder de Deus por causa do testemunho que eles sustentavam. E eles pedem uma coisa para Deus, eles fazem uma oração. Então, nesse momento litúrgico, desde o capítulo 4, o capítulo 5, o capítulo 6 também é um momento litúrgico de adoração, de oração diante do Senhor, e aqui eles fazem um clamor. O versículo 10 fala desse clamor. Clamaram em grande voz, dizendo. Então todas aquelas almas que estavam ali debaixo do altar de Deus estavam orando, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles estavam pedindo justiça, que eles foram presos, foram torturados, foram mortos injustamente perante a lei, mas perante a palavra de Deus eles sabiam que eles estavam sustentando esse testemunho de Deus, e agora, por serem mortos por judeus, por serem mortos por impérios romanos, por soldados romanos, eles agora clamam a Deus por justiça. Chama Deus de santo, chama Deus de verdadeiro, mas também Deus é aquele que julga todas as coisas. Então eles estavam ali mortos por causa do testemunho, mas aguardavam a justiça de Deus, a vingança de Deus. Porque até quando o Senhor não julgas nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Então já dá aqui uma introdução também no livro do Apocalipse da justiça de Deus, da ira de Deus contra as nações pecaminosas, da ira de Deus contra aqueles que não creram em Jesus Cristo, não seguiram a sua palavra e, pelo contrário, ainda perseguiram aqueles que
queiram. Virá o dia do Senhor, pois é o sexto selo, a gente vai ler daqui a pouco em que é o dia do Senhor, mas agora estavam pedindo essa justiça de Deus sobre aqueles que estavam sobre a terra. Lógico que Jesus acolheu essa oração, o Pai acolheu essa oração, como todas as orações, né, que ele acolhe, como tem lá na descrição do capítulo 4, que as cinzas, a fumacinha que saía do incensário, eram as orações dos santos. Então Deus recolhe, sim, todas as orações dos santos, e ele recolhe mais essa, ele dá a resposta na hora no versículo 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Os irmãos se lembram do capítulo 1 e das cartas também. Vestidura branca significa salvação, é um símbolo da purificação, é um símbolo da pureza de Deus, é um símbolo da salvação, é um símbolo da lavagem que Jesus faz na nossa vida, na nossa alma, muito bem simbolizada pelo batismo, que é essa nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Eles estavam ali na visão do céu e eles estavam com uma salvação garantida. Eles estavam no altar, eles estavam debaixo do altar. Então essa vestidura branca é uma garantia ali de Deus, dando essa vestidura para eles, que eles já estavam salvos e que o sangue deles foi recompensado. Aqui Deus mostra uma recompensa. Então tem o clamor, tem a oração, mas Deus já mostra uma recompensa. Vocês foram salvos por causa da fé. Vocês foram salvos por sustentar até o fim esse testemunho. Mas Deus pede para esperar. E lhe dissesse para que repousasse ainda por um tempo. Então precisava ainda desenrolar um pouco da história, um pouco do tempo da Igreja de Cristo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Então a perseguição continuava. Aqui fala que a perseguição começou, então a vitória de Cristo foi a ressurreição. Então o cavalo branco mostra que a história começou desde a ressurreição, com a vitória de Cristo. Ele saiu para vencer, a igreja está pregando o evangelho, estão sendo perseguidos e Deus fala, olha, vocês foram mortos, mas vocês receberam a recompensa, que é a salvação. Mas vocês aguardem a justiça, aguardem a vingança da ira do Cordeiro, porque ainda outras pessoas vão crer, ainda outras pessoas vão ter suas fés provadas, a sua salvação vai ser recebida aqui na terra, eles também podem ser perseguidos, até que se completasse o número de pessoas, ou seja, ainda teriam outros mortos que estariam ali junto com eles e seriam vingados e seriam julgados todos juntos. Isso é chamado de irmãos aqui, por causa do evangelho também seriam mortos. E assim é o quinto selo. Então o quinto selo é um clamor. Primeiro, uma esperança de que os mortos em Cristo estarão diante de Deus, estarão no trono de Deus, e aqueles que estão sem Cristo vão ser julgados por causa do mal, por causa dos seus pecados. O que vem falar o sexto selo. Então, logo em seguida, João tem a visão, então Deus responde o clamor daqueles que estavam bem debaixo do altar, e tem uma outra visão, no versículo 2. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. Então terremoto em Apocalipse, na Bíblia também, né? É um sinal do poder de Deus. Tipo quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas, diz que houve um grande terremoto, sendo demonstrado ali o poder da presença de Deus. Jesus, quando foi crucificado, ele estava para entregar o seu espírito, houve um grande terremoto também, até diz que no templo rasgou-se o véu que separava o lugar santo das pessoas, então deu acesso direto a Deus, mas esse terremoto demonstrando o poder de Deus. Então é uma linguagem figurativa, esse terremoto, e sempre na Bíblia significa esse grande poder de Deus. Então ao abrir esse sexto selo já teve esse terremoto, ou seja, vai ter a manifestação do poder e da glória de Deus. Aí que vem o cumprimento do quinto selo. Então o sexto selo já é o cumprimento do quinto selo, já é o cumprimento que eles tinham que esperar um pouco, ainda viria a pregação do evangelho, mas aí já vem a vingança de Deus sobre toda a terra. E talvez esse texto é um dos mais apocalípticos que temos até agora, depois teremos outros mais para frente, mas que demonstra mesmo todo o apocalipse nesse sentido de destruição da terra e criação de novos céus e nova terra. E a linguagem aqui é bem apocalíptica. Olha que interessante, ó. O sol se tornou negro como um saco de crina. Aqui crina é de cavalo mesmo. Então como se a crina desses cavalos negros, desse cavalo negro,
tapasse o sol. Então, um saco bastante grande e o sol se ficasse muito escuro, ou seja, não daria a sua luz. A lua toda como o sangue. Tem uma profecia também que a lua ficaria vermelha. Então o céu se escureceria, a lua se tornaria vermelha, as estrelas do céu caíram pela terra. Então olha que visão interessante, mais ou menos a visão que temos lá em Sodoma e Gomorra. Lá em Gênesis tem esta história de que bolas de fogo caem no céu, demonstrando o julgamento de Deus. Então Deus julgou Sodoma e Gomorra por causa dos seus pecados. Deus livrou Ló, o sobrinho de Abraão e a sua família, eles foram retirados da cidade, porque Deus já tinha dado uma sentença que ele destruiria a cidade por causa do seu pecado. E a destruição foi com fogo, foi com bolas de fogo. Então a linguagem de estrela, bolas de fogo caindo, sendo precipitadas sobre a terra, aparece aqui também. Então é o julgamento de Deus. As estrelas do céu caíram, então como se essas bolas de fogo caíram, como uma figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então como se você chacoalhasse uma figueira e caísse os figos, assim Deus vai tremer, esse terremoto Deus vai tremer o mundo, Deus vai tremer o universo inteiro e todas as estrelas cairão do céu. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então lembra do livro que estava na mão de Deus, que era um rolo de pergaminho enrolado? Ele tem essa visão do céu, o céu estava aberto, de repente ele se enrolou como se fosse um grande rolo de um livro, como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então essa é uma visão que parece, para a gente parece muito um cataclisma, a gente parece um cenário de destruição como é, mas isso estava muito no imaginário popular das pessoas. Já tinham profecias de Isaías, por exemplo, Isaías capítulo 13, versículos de 9 a 11, já tem. Então peço que os irmãos leiam, você que está estudando a Bíblia junto com a gente, leia Isaías capítulo 13, de 9 a 11. Tem essa profecia de Isaías sobre o sol, sobre as estrelas, o que ia acontecer no dia da ira do Senhor, como Deus ia se vingar de toda a terra, com as estrelas caindo, com o sol ficando escuro, com a lua se tornando vermelha. Então isso já estava, por mais esquisito que pareça esse texto para nós, essa linguagem para nós nos dias de hoje, no tempo ali de Jesus era muito comum, as pessoas conheciam essas profecias e aguardavam o que ia acontecer. Isaías 34, 2 e 4 também tem uma profecia de Isaías sobre o dia do Senhor, sobre a ira do Senhor, ele descreve isso. E o mais importante, Mateus capítulo 24, 29 a 30, no sermão profético de Jesus, o próprio Jesus diz que o céu não dará mais a sua luz, nem a lua dará a sua luz, e que as estrelas precipitariam do céu. Jesus lembra dessa profecia, e aqui ela é cumprida para vingar toda a terra. Então dê uma visitada nesses 3 textos que vocês vão ver que isso já estava na mente das pessoas, no linguajar da pessoa do dia a dia. Então quando eles leram esse texto, quando eles viram esta revelação, então isso aqui o profeta Isaías disse que aconteceria. Isso é o que Jesus lembrou que aconteceria no dia da grande vingança. Então toda essa imagem aqui de João que ele viu já existia em Isaías e em Mateus capítulo 24 pelo próprio Jesus. E então, depois dessa destruição, como se Deus voltasse à terra como era em Gênesis. A terra era sem forma e vazia. A terra era um caos. Aí Deus começa a separar, Deus começa a organizar lá em Gênesis. Aqui acontece a mesma coisa. Deus destrói tudo o que ele criou. Porque vai aparecer também no livro de Apocalipse, e em vários outros livros da Bíblia, que Deus criaria novos céus e nova terra. Então existe a dimensão do terceiro céu, por isso que está no plural, tem o primeiro, o segundo, o terceiro céu, e tem a terra que Deus vai renovar, Deus vai criar novos céus e nova terra para a humanidade. Então tudo aqui vai ser destruído por causa do mal, por causa do pecado. E Deus engloba todas as coisas e todas as pessoas. Olha o versículo 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, então aqui está falando de pessoas poderosas, os poderosos, aí depois ele fala, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Então tanto os reis e poderosos quanto os escravos, então ele pega toda a escala da população, porque Deus não faz acepção de pessoas, nem para salvação, nem para perdição. Então para ser salvo basta crer
no Senhor Jesus, basta crer no sacrifício de Cristo. Sendo rico, sendo pobre, sendo rei, sendo poderoso, sendo escravo ou livre, basta crer. Essa é a lei de Deus. Então Deus nunca fez acepção de pessoas. A Bíblia mostra muitos ricos e poderosos, muitos reis se convertendo e também muitos escravos se convertendo. Mas para a perdição também. Não existe nenhum poder na terra de rei, de poderosos, de ricos, que possa comprar essa vestidura branca. Volte um pouquinho lá no quinto selo, que eles receberam essa vestidura branca debaixo do altar de Deus. Ninguém pode comprar com o seu poder, com o seu dinheiro, com a sua influência, ou com a sua escravidão. Ah, eu sou escravo, eu sou pobre, eu mereço ser salvo. Não, Deus não faz acepção de pessoas também para essa vestidura branca. Ele dá pela graça, ele concede pela graça a todos que se arrependem dos seus pecados. E aqueles que creem nesta palavra. Mas ele engloba todo mundo aqui e eles começaram a se esconder nas cavernas e nos penhascos, nos montes, porque no dia da ira de Deus, com estas estrelas caindo do céu, com o sol escurecendo, a lua em vermelho, então descreve um caos total na terra, essas pessoas ficam com medo. Essas pessoas tentam se esconder, elas vão para os penhascos, vão se esconder nos montes, como se pudesse se esconder de Deus. Mas faz menção à criação também. Lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva, quando pecaram, eles desobedeceram a Deus, e Deus descia toda a tarde para conversar com eles ali no Jardim do Éden. Mas depois do pecado, depois da desobediência, quando Deus desceu, Deus chamou por eles, e eles estavam escondidos, porque eles sentiram vergonha do seu pecado. Eles perceberam que eles estavam nus, e eles tentaram se esconder de Deus. Isso simboliza que o pecado faz separação entre nós e Deus, nós e o Senhor. E essas pessoas, listadas no versículo 15, elas veem o poder de Deus no terremoto, veem a glória de Deus, veem a destruição da glória de Deus, e sentem o seu pecado. Agora nós temos que esconder dessa glória, dessa ira de Deus. Lembrando que o Espírito Santo não estará mais presente na terra. Neste momento do sexto selo, quando isso acontecer, lembre-se, o cavaleiro 1 é o branco, já está acontecendo, Jesus já venceu. A perseguição dos outros 3 cavaleiros estão acontecendo até hoje, desde a vinda da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, os cavaleiros estão soltos, eles estão perseguindo a igreja. Mas depois, no sexto selo, que é o grande dia da ira de Deus, o dia da vingança de Deus, não existe mais chance, não existe mais salvação. Por isso que eles temem aqui, por isso que eles querem se esconder aqui de Deus nos penhascos e montes. E eles fazem uma oração, até contrária à oração do que está dos vencidos, né? Daqueles que foram os mártires por causa de Jesus. Eles fazem uma oração para as próprias rochas. No versículo 16 eles disseram assim, ó, aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. E aqui aparece a primeira vez a expressão ira do Cordeiro. No Antigo Testamento aparecem muitas profecias sobre a ira de Deus, o que ia acontecer no dia da ira de Deus. E aqui fala da ira do Cordeiro. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que veio para salvar aqueles que creem. Esses aqui, descritos no versículo 15, eles não se salvaram, eles não se converteram, eles vão ser julgados por não ter aceito Cristo Jesus. E eles vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Eles vão desejar que os montes caem sobre eles, que as cavernas caem sobre eles, porque eles não querem enfrentar a ira do Cordeiro, mas não vão conseguir, como lembra o salmista, né? Se eu vou para o mais elevado dos montes, lá o Senhor está. Se eu vou do mais profundo dos abismos, lá o Senhor está também. Então não tem como fugir da face de Deus, da presença de Deus. Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares. Então olha que interessante, né? O que vai acontecer nesta abertura e que João dá um consolo para aqueles que são salvos, os mártires debaixo do altar do Senhor, e dá um aviso para os reis, para os poderosos, para os grandes, para os escravos, para todos se converterem, para todos aceitarem estas palavras, porque no dia do juízo de Deus vão tentar se esconder, vão querer a morte, vão preferir a morte, mas vão ter que comparecer diante da ira do Cordeiro. E o versículo 17 encerra,
porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa palavra é importante, né? Quem é que pode se sustentar? Lembra que os salvos estavam lá debaixo do altar porque eles sustentaram o testemunho, por causa de terem sustentado o testemunho da palavra de Deus. E aqui ninguém pode suster-se a si mesmo. Não existe nada que essas pessoas podem fazer para sustentar a sua salvação, a sua vida espiritual, porque esse é o grande dia da ira deles. E um detalhe importante, está no plural, né? A ira deles refere-se à Trindade. A ira do Pai, a ira do Filho e a ira do Espírito Santo, que aparece lá em Gênesis também na criação. Então esse texto aqui, o sexto selo, tem muito a ver com a criação, com a destruição da criação e com a criação de novos céus e nova terra, porque o dia deles lá em Gênesis também, Deus escrevendo, criando todo o universo, ele fala assim, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então façamos está no plural Elohim. Elohim significa deuses. Então, Deus Pai, o Deus Filho e o do Espírito Santo, criando toda a terra, e agora o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo participando da destruição da terra por causa do pecado e da renovação. Vai aparecer depois, mais para frente no Apocalipse, a renovação, novos céus e nova terra para aqueles que são salvos. Esse é o dia da ira do Cordeiro, esse é o dia da ira deles, esse é o dia da ira do Senhor, e ninguém vai poder suster-se, ninguém vai sustentar a si mesmo. Então, resumindo, aqui fecha-se esse ciclo dos selos, porque o sétimo selo vai ser aberto depois, então é interessante acompanhar aqui os selos, as trombetas, depois vai ter um interlúdio no capítulo 7, que a gente vai estudar agora na próxima aula, vai ser gravado e vocês poderão acompanhar a visão dos glorificados, e só no capítulo 8 abrirá o sétimo selo, dando abertura às 7 trombetas. E elas são paralelas, depois eu vou comparar o primeiro selo com a primeira trombeta com a primeira taça, então são todas paralelas, é muito interessante a gente entender quando uma primeira trombeta é tocada, o que acontece, na segunda, na terceira, e ver um paralelo do primeiro, do segundo, do terceiro selo, do quarto selo, para a gente entender a totalidade da revelação e a totalidade do Apocalipse. Então, espero que vocês tenham entendido. As pessoas fazem muita confusão com esses selos, se já foram abertos, se estão sendo abertos, se vão ser abertos no futuro, mas aqui a gente já percebe, né, que desde que Jesus Cristo ressuscitou como vitorioso, ele já abriu esses selos já foram abertos. Deus já foi revelando o que estava acontecendo e o que irá acontecer. Porque João era para escrever aquilo que viu, aquilo que é, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Sempre tenha isso na mente. O Apocalipse não é totalmente futuro. João escreveu as coisas que são, que já estavam acontecendo, e as coisas que irão acontecer. Então tem sempre este paralelo. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Se você quiser vir na Igreja Presbiteriana aqui em Itapira, você é convidado a participar toda quarta-feira às 19h30 aqui no nosso templo, ou acompanhar os estudos aqui pelo nosso canal do YouTube. Beijo no seu coração, um forte abraço na sua alma e até a próxima aula, se Deus quiser.